Graça e paz, povo abençoado, boa tarde. Boa tarde. Estejam aqui, sejam bem-vindos ao nosso podcast Prosperar, esse tempo tão precioso para abençoar a sua vida, e eu tenho certeza que você sairá daqui impactado. E olha que de casa nova, numa nova instalação, eu sei que você está ali com as câmeras, mas estamos num cenário novo, numa sala nova, especialmente preparado para você, para que você seja de fato impactado com tudo aquilo que vai ser compartilhado, com a palavra, com a vida, com a experiência que vai ser compartilhada hoje aqui com você. Certo, Andrezão? É isso aí, meu líder. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Verbo da Vida Taubaté e você vê a excelência da nossa igreja, né? Realmente de casa nova. O pessoal sempre melhorando. Talvez sempre pelo melhorando. vídeo não esteja percebendo, mas nós estamos em um estúdio novo, né? A nossa igreja está avançando cada vez mais em excelência, trazendo mais salas. Tá vindo novidade em outros estúdios, estúdio de gravação, tem muita coisa boa acontecendo aqui. E se você chegou nesse canal aí para algum convite das redes sociais, não é inscrito ainda, já se inscreva. Aproveita para compartilhar esse podcast agora com o máximo de pessoas possível, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser impactada, porque o nosso convidado de hoje aqui... Meu Deus do céu. Meu Deus, é muita unção tá aqui. Eu tô até tremendo aqui, né? Com medo, vergonha de fazer algumas perguntas aqui. Mas é isso aí, gente. Eu quero agradecer ao meu líder aqui, o Diogo, o pastor Eliezer, Mama, e esse Ministério Verbo da Vida que tem essas programações na semana, né, meu líder? Isso mesmo. Para você ficar conectado com essa visão, com essa palavra. Toda terça-feira tem o Prosperar Podcast às 15 horas. Na quinta-feira também tem o podcast doutrinário, Isso né? mesmo. Com muita palavra de unção, de vida, de sabedoria para você. Nesse momento agora que nós estamos fazendo o podcast aqui, está acontecendo a Tarde das Maravilhas. Isso mesmo. Não é verdade? Mabel tá tocando fogo lá. Meu Deus do então, céu, Deus tá é bom. top. Então, assim, a igreja é cheia de programações para você e a sua família ficar conectado nessa visão e ter uma vida transformada em todas as áreas. É isso mesmo, gente. Nada é para preencher uma lacuna, nada é para preencher um espaço. É tudo para alcançar você em todas as áreas da sua vida. Então eu tenho certeza que hoje você vai se identificar, hoje você vai receber uma palavra poderosa. Amém. E vai compartilhar, como o André falou, vai compartilhar, porque eu creio que tem pessoas, tem jovens, homens, mulheres de Deus, que eles estão sedentos e às vezes estão num momento, numa fase da vida em que, sabe quando tem aquele start de ver o que aquela pessoa passou, falou, cara, ele trilhou por esse caminho, deu certo, funcionou, que vem como uma inspiração, às vezes como um alívio, às vezes como realmente acender uma luz para aquele tempo que ela está passando. E o Prosperar, o podcast Prosperar, também é para isso, é o foco principal. Amém. É levar para você essa unção, essa palavra, mostrando que a prosperidade, ela está espalhada em todas as áreas da sua vida. E através da vida de pessoas que estão aqui compartilhando conosco, você aí é abençoado. Amém. Tá pronto para apresentar? Tem um currículo vasto. Pai. Foi 2 blocos de nota, né? Para colocar todos... Meu celular até descarregou. Misericórdia. Todos os adjetivos, do nosso convidado, mas vai lá, meu líder. Tá tudo na sua cabeça aí. Ó, ele é músico, ele é compositor, ele é escritor, ele é produtor, ele trabalha com design gráfico, ele trabalha com o que mais que... Youtuber. É produtor, já falou, né? Produtor, construtor, músico. Rapaz, tudo com or, né? Tudo que tiver or, você pode colocar aí. E nós temos a honra de receber, meu Deus, como a gente ama ele, cara. Meu Deus do céu. Até me emocionei agora. Sim. Gabriel Rodrigues, que coisa boa. Amém, obrigado, gente, pela honra, pelo carinho. Vocês são uma onda mesmo. Pessoal, quero dar oi para vocês aí que estão nos assistindo. Muito obrigado pela honra de estar nessa live aí, pelo carinho de todos vocês. Né? Eu creio que vai ser um tempo maravilhoso. Já quero deixar aqui meu abraço, meu carinho, minha consideração pelos meus pastores, né? Meu pai, Eliezer Rodrigues, e minha mãe, Georgia Rodrigues. Né, eles são inspiração para minha vida, né? Desde que eu nasci, né? Então, eu sempre me inspirei neles, sempre vão me inspirar neles, né? Eu falo para eles que eu tô com eles do início ao fim, né? E isso é o que Deus colocou no meu coração e assim vai ser em nome de Deus para sempre, né? Eu tô junto aqui, pegando firme com a visão, fazendo a visão avançar, crescer mais e mais. E eu quero já mandar também um abraço para minha esposa maravilhosa, meu filho também, meu filhinho, bebezinho Thomas, minha esposa linda, Thaís. Eu amo vocês são o melhor presente que Deus me deu, né? É uma honra servir vocês, é uma honra ser marido e pai, né? E graças a Deus eu tenho essa grande oportunidade, né? Deus está abrindo cada vez portas maiores, né? Novas fases, novos tempos.
Né? Amém, Coisas que amém. sempre desejei no meu coração desde pequenininho, né? Quero ter uma família, quero estar servindo na visão. Meu Deus, isso é coisas que Deus tem feito eu viver de forma maravilhosamente, graças a Deus. E um abraço a toda a minha equipe, né? A equipe ministerial, a equipe de trabalho, todos aqueles que estão sempre nos motivando com a sua vida, né? São inspirações para nós, né? Cada um aqui, gente, no trabalho que a gente exerce aqui na igreja, é uma inspiração, graças a Deus, maravilhosa para nossa vida, né? Cada um tem uma área que é muito forte, que você olha e fala, meu Deus, para mim, eu tenho que chegar nesse nível nessa área, né? E graças a Deus por isso, amém? Obrigado pela consideração de todos vocês, um beijão, daqui a pouco eu continuo falando. Muito Tá finalizando a live. Meu Deus do céu, acabou, já falou. Acabamos, tudo. muito obrigado Que por bênção. honra ter você aqui. Gente, você vê só, é a cara da prosperidade. É muito Meu bom. Deus do céu. Cara, sabe, eu lembro alguns anos atrás, pastor Eliezer, ele liberou uma palavra num culto e eu peguei aquilo pra mim. E você acabou de falar, em linhas gerais, em resumo, a prosperidade está na visão. Isso mesmo. Meu Deus do céu, cara, isso eu peguei com tanta força e faz todo sentido e tem toda a razão do mundo, sabe? Muitas vezes você vê tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós exercemos lá fora. Mas quando você está conectado aqui, você vê que daqui é como se você estivesse de fato numa base, e essa base é onde te traz refrigério, é onde te abastece, é onde te mantém firme para que você faça lá. Então, ou seja, a prosperidade, até em termos naturais, em termos de recursos, ela está aqui. Porque enquanto você está aqui, firmado, trabalhando para aquilo que Deus tem como mais precioso, que são vidas, as coisas vêm a seu favor. Meu Deus, você falou exatamente isso. Cara, muito top. Não é a cara da prosperidade? É muito bom. Você vê ele falando aqui e para as pessoas, nós estamos com um número, né, grande de pessoas aqui na igreja e é nítido, né, no Gabriel, essa questão do trabalho, né, na igreja, servir. com a equipe, o servir e o seu crescimento, né? Eu te conheci a primeira vez lá na igreja César Costa ainda, né? Então, assim, a gente está vendo realmente o seu crescimento, não só na questão de trabalho, de excelência, mas espiritual também. No simples falar, né? Já flui de você aí uma unção e esse querer mesmo. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? No Prosperar Podcast a gente fala um pouco da vida profissional, né? De como aconteceu, e nós vamos falar já, né? Lá em 1910, quando o Gabriel nasceu, ele tem só essa cara de novinho, Não, né? 1910 não, cara. 1910 você lembra de outra coisa, rapaz. A gente fala da trajetória profissional, né? E quanta coisa que esse homem de Deus aqui faz. E a gente quer saber, Gabriel, vai lá, desde quando era uma vez, Gabriel Rodrigues. A gente quer conhecer um pouco a sua história. Eu tenho certeza que tem muita gente nova na igreja aqui, né? Ó, pra ficar claro, Gabriel Rodrigues é filho do nosso pastorzão Eliezer Rodrigues e da Mama Georgia, né? Então conta o seu início da sua trajetória aí, até a gente chegar no ponto também do como a palavra tem transformado a sua vida, né? Mas vamos lá, do início da sua trajetória aí. Amém. Só um pouquinho antes de você começar a falar. E o interessante, gente... Hã? A propaganda. Calma aí, segura. E é exatamente isso. Vamos entrar para os nossos comerciais. Vamos agora, os patrocinadores. Não, brincadeira. Mas sabe, gente, que a Gabriel sempre como uma referência para nós, né? Uma referência na igreja. E você olha o nível que ele está hoje, né? Então você vê com 26 anos, cara. Um jovem, realmente uma referência e uma influência. Isso mesmo. Principalmente para os nossos jovens. Ter aonde olhar, aonde se espelhar. E com certeza a trajetória dele não foi mil maravilhas, não. Ele teve que perseverar, ele teve que fazer a parte dele, ele vai conversar junto com a gente aqui. Mas, queridos, tudo isso que alcançou em perseverança, sabe? E ali, crendo na palavra, crendo na visão, servindo, com 26 anos de idade, já se tornando aí uma grande referência dentro desse ministério e principalmente para o corpo de Cristo, onde ele abençoa também com o trabalho dele. E antes da gente dar início, eu quero que você coloque aí na sua agenda, deixa eu só desligar o telefone, daqui a pouco eu retorno para você. E eu quero deixar uma mensagem top para você colocar aí na sua agenda. No dia 28 de novembro, nós teremos a última edição de encerramento do ano, do Prosperar Homens e Mulheres de Negócios. Vai ser com o nosso amado pastor Eliezer Rodrigues e ele vai estar aqui
com uma palavra de ânimo, uma palavra de avanço, de crescimento para você, empresário, empreendedor, homens e mulheres de negócios, você que quer abrir um negócio, você que tem algo no coração, quer empreender, então esse é o tempo certo. Então vamos fazer o encerramento do ano no dia 28 de novembro, no auditório principal, na nave principal da nossa igreja, aqui no Verbo da Vida Taubaté, e você está mais do que convidado. Então anota aí na sua agenda, já cancele tudo, já estou avisando antes, já para você deixar esse tempo, às 19h30, estaremos aqui celebrando, encerrando o ano em grandes estilos. Sabe, Diogo, grande estilo. Tem também muito testemunho, né, de muitos casais, muitos empresários que chegaram à nossa igreja. Exatamente. E se conectaram com a visão, entraram no Rema através do Prosperar Treinamentos, Homens e Mulheres de Negócio, né, que se conectou com a igreja. Então, você que é membro, você que é empresário, você que tem o desejo de empreender, não perca essa oportunidade, né, de estar aqui. São dias ali com muita instrução. Tem muita coisa boa que a gente pegou ali nas dinâmicas do Leandro. Exatamente. Nas palestras que cada ministro trouxe para nós aqui com tanta unção que eu uso no dia a dia da minha empresa e eu venho colhendo resultados. E famílias que se achegaram também no Prosperar e hoje estão aqui na nossa igreja servindo essa visão e avançando na sua vida. Vivem uma outra realidade. Na sua vida Mudou empresarial. Completamente o curso da vida deles. Exatamente. Né? Então tem vezes que as pessoas ficam pensando, mas é só para empresário? Não. Você que quer se conectar com pessoas também, até a oportunidade de emprego, né? Exatamente. Porque se tem empresário gera um aqui, network você está querendo uma oportunidade de emprego, esse é o melhor lugar para você vir aqui e fazer a sua conexão com pessoas da nossa igreja, para você valorizar os profissionais que nós temos aqui. A Igreja Verbo da Vida Taubaté é tão grande que nós temos aqui profissionais de todas as áreas. Tudo que você precisar que nós temos, né? O que você pensar tem. Arquiteto, dentista, engenheiro, vendedor de automóveis. Opa, Vicenda veio. Glória. Nós temos médicos, produtor musical, youtubers, escritor, compositor. Meu Deus, tem muita coisa boa. Então não perca essa oportunidade. Dia 28 com o nosso paizão, né? Pastor Eliezer vai estar encerrando com grande estilo. Em grande estilo. E sabe, queridos, a unção de Deus, a palavra de Deus, ela é muito específica. Então não entendam de que é só mais um tempo de um culto. Não. Isso. É um culto específico com uma unção específica que vem iluminar principalmente essa área de finanças, essa área empresarial, corporativa e de negócios. Verdade. Então não encare somente como mais um culto, mas é uma oportunidade da unção iluminar o teu coração, a tua vida, trazer luz especificamente para essa área. Amém? Amém. Vamos avançar? Bora. Eita, lembra da pergunta? A pergunta era... O que era a pergunta? O início da sua trajetória, né? Amém. Então, gente, eu vejo assim, não tem como falar a respeito da minha trajetória sem falar da trajetória dos meus pais, né? Sim. Porque, assim, tudo que eu vivo hoje, eu dou graças a Deus, né? Graças a Deus pela inspiração que vem dele, pelas habilidades, pelo talento, dom, tudo vem de Deus, né? Sabedoria para lidar com qualquer fase da vida, mas... Principalmente bons pais, né, que se determinaram no coração a fazer o que é certo, né, a deixar coisas, né, planos que tinham lá em Natal, né, e coisas que que eles tinham colocado no coração deles, né. Sim. Meus pais tinham muitos sonhos e visões, assim, naturalmente falando, né. Sim. Mas chegou uma visão maior, né, que é a visão de Deus, né. Sim. E essa visão maior sobressaiu sobre a visão natural, né. E é por causa deles que hoje eu tô aqui, minha família tá aqui, eu tenho uma família, né, aqui, né, a gente tem essa visão aqui em Taubaté, e não tem como deixar de falar deles, né. Meu pai, ele desde pequenininho, ele teve uma trajetória, assim, no início um pouco difícil, né, a questão de não ter tido o pai presente, né, essas coisas a mãe dele, né, a minha avó da Alvanilha, né, que hoje tá na Tarde das Maravilhas, né. Exatamente. Ela também viajava muito, né? Então não tinha alguém assim presente para estar ensinando ele, cuidando dele, né? E nisso ele começou assim, ele era muito brincalhão, assim, ele gostava de zoar, brincar, tudo. E as coisas foram levando ele para um caminho, né? Até hoje, ele gosta de brincar, né? Só um pouquinho. Mas as coisas iam levando ele para um caminho, né, onde ele tinha que escolher, né? Assim, a mãe dele já era de igreja, né? Sim. Ele ia para a igreja também, mas por falta de treinamento, de cuidados paternos, tal, atenção ali, ele tinha que escolher, ou ele seguia o caminho, né, que ele escolheu para a vida dele, sempre gostou de música, né? Ou ele escolhia esse caminho
né, natural, né, e também de uma vida de zoeira, de bagunça, de baderna ali, ou ele escolhia de fato aquilo que Deus tinha para ele, né? Isso mesmo. E graças a Deus ele escolheu exatamente essa vida que Deus tinha para ele, né? Porque quem olha hoje não vê esse processo, não conhece, não sabe esse passado, não sabe, não vê essa trajetória realmente de renúncias, sim, de obediência. Papai falava que assim, ele fala, né, no culto, né, que ele na casa da avó dele ele comia frango, né? A pele de frango, porque os primos mais velhos, eles ficavam com o frango todo e deixavam só a pele. Era sobra ali pra ele. E ele cresceu assim nessa realidade, né? Solto, largado, né? E tinha tudo para fracassar na vida, né? Então, assim, naturalmente falando, é um cenário onde a gente pode ver que não tem... Completamente desfavorável. Completamente favorável. Não é um cenário onde alguém pode constituir família, onde alguém pode ser inspiração para outras famílias, né? Naturalmente é isso. Então, a primeira coisa que vem no meu coração, né, é enxergar isso, né? Enxergar, meu Deus, cara, de onde Deus tirou meu pai, né? E Isso onde mesmo. Deus está colocando meu pai cada vez mais, né? Porque, Isso de fato, o que a gente está vivendo hoje aqui Exatamente. é 10% ainda do que a gente vai viver, né? Sim. Não é algo grande ainda. É muito grande para a realidade de algumas pessoas, Sim. mas para o que tem na visão de Deus, para o que vai acontecer em Taubaté, né? Aqui é só 10% ainda. Isso mesmo. Né? Vai acontecer muito mais, né? A gente nem chegou no outro prédio para vir o campus ainda. Sim. Então, assim, essa visão já vinha sendo implantada nesse menininho, né? Nesse jovenzinho, né? Que Deus encontrou um coração ali, mesmo naquela fase, naquela vida ali, que tomou a decisão certa, né? De fazer o que é certo. E hoje nós estamos aqui, né? E graças a Deus, é a primeira coisa que eu faço, né, na minha vida é enxergar isso, né? Enxergar minha liderança, enxergar, cara, como eles foram responsáveis por tudo isso que a gente está vivendo, né? Isso mesmo. E Reconhecer isso. Muito bom, exatamente, o reconhecimento, né, por eles, meus pais, né? Mas eu falo exclusivamente do meu pai porque por causa dessa questão da mentoria, né? Exato. Como filho, olhar para o pai. Então, eles vieram para São Paulo, né? E em São Paulo também passaram alguns perrengues lá também, coisas naturais, assim. O pai da minha mãe morreu, né? Faleceu. E meu pai não tinha condição de mandar ela de volta para ver o funeral, né? Na época. E aí eles ficaram numa fase meio que desconfortável ali, né? Meu pai ficou aquela coisa que é pressão na cabeça, né? De, cara, você não vai mandar sua esposa, né? Volta para Natal, volta para Natal. Cara, e nessa fase você já tava grandinho, você já entendia as coisas, já tava... Eu tinha ali, acho que... Quando eles chegaram, na verdade, eu era ainda pequeno, tinha uns 2, 3 anos ali. Sim. Nessa fase que aconteceu tudo isso. E aí ele tinha que... nessa fase, o diabo ficou falando na cabeça dele, né? Que ou ele voltava para Natal para fazer tudo de novo, né? Ou, sei lá, ele desistia de tudo, né? Mas a proposta era essa, volta, você tem casa lá, você tem tudo, né? Você tem família lá. Aqui você não tem ninguém, não tem família, não tem casa, não tem nada, nem trabalho. Então, assim... E um grande exemplo que eu tomo para minha vida hoje é exatamente essa história que meu pai conta. Foi nessa fase nessas fases onde ele começou, ele compunha, eu não sei como é falar. Compunha músicas, né? Escrevia as músicas dele, né? Porque o diabo vinha com pressão e aí ele começou a declarar, né? Ele começou a falar: adoro a tua presença, amado da minha alma. Que é a música Amado da Minha Alma. Eu me prostro diante de ti para te amar e adorar, meu Senhor. Então, essa música nasceu nessa realidade, né? Então, isso foi um grande exemplo para mim, né? Para todas as coisas que eu fiz, todas as músicas que eu fiz, eu via isso como exemplo. Os tempos de pressão como tempos de oportunidade. Eu não via tempos de pressão como algo tipo assim, eu vou falhar, vou desistir, eu vou retroceder. Então, a partir daí... que eu tenho que pegar o gancho para contar a minha história, né? Porque sem isso aí não tem o base, bom, né? cara. Excelente. Então, eles vieram para cá, papai não desistiu, mamãe não desistiu, começaram as igrejas, né? Vieram várias igrejas, Vila Matilde, que ainda é uma igreja lá top. Sim. Né? Então, foi lá na Vila Matilde, com 12 anos, que eu comecei a tocar. Então, aí vieram os primeiros passos aí da minha... Assim, eu já creio que já era um filho bom, né? Meus pais diziam isso, né? Eu já era um bom filho, né? Já era um filho que honrava eles. Sempre honro meus pais, né? Meu coração sempre está ligado com eles, sempre. Então, eles me colocaram assim, me deram essa oportunidade, né? Meu pai colocou assim, falou assim: filho, agora você vai entrar no grupo de jovens, né?
Primeiro, eu queria desistir de tocar. Com 8 anos, né? A criança só quer saber jogar videogame, né? Só quer... Então, eu queria desistir, né? E aí, aos 10 anos, foi quando eu comecei a voltar a tocar, querer me interessar por música. E aí, ele começou a ver isso em mim e começou a investir mais em mim, né? Top. Comprou um tecladinho pra mim, eu comecei a tocar aquele teclado... Parecia teclado da Barbie, assim, mas era bonzinho, era bom. E aí, a gente começou a treinar, né? Foi treinando isso aí. O seu aprendizado com a música foi com o teu pai? Foi ele com ele. Tudo ele me ensinou, legal, né? Todas as partes, treinamento de tudo. Mas, assim... ele me ensinava, ó, pra você ver, ele tem tanta perspectiva de treinador que ele me ensinava até o ponto em que eu não ia me tornar totalmente dependente dele, sabe? Ele me ensinava até o ponto onde eu pudesse fazer depois sozinho. Então ele me ensinou os primeiros passos ali e tal. E a partir daquele ponto eu comecei a me desenvolver sozinho, né? A estudar para pensar mesmo a respeito de música, poder trabalhar essa mentalidade, né? Então, beleza, começou aí. E aí eu entrei pro grupo de jovens e eu falo que eu tocava naquela época pé de galinha, né? Que era só as notinhas assim, né? Não sabia tocar muito, né? E eu lembro que nessa fase, né, meu pai... um pouco antes disso, né? Meu pai... Eu queria desistir. Meu pai impôs as mãos sobre mim. Ele liberou uma unção e falou, filho, agora você vai fluir mais fácil. E a partir daí eu comecei a tocar uma música que eu não sabia tocar. Um rompimento ali, um destravamento. Pra mim era impossível. Cara, eu ficava olhando meu pai tocar e falava, cara, que música linda. Eu não consigo, cara. E aí ele colocou as mãos sobre mim e assim, sobrenaturalmente, eu comecei a tocar a mesma música. Então, assim... mas parece que foi só aquela mesmo, né? Depois começou voltou o pé de galinha. Porque eu vejo assim, de fato, né? Deus, ele vê a gente. Eu sei que existe o dom, as habilidades, né? Que vem sobre nós. Exato. Mas Deus, ele nunca vai desconsiderar a fase do progresso, do processo. Exatamente, esse aprendizado, né? Ele nunca vai romper isso, né? Ele nunca vai deixar você... Vai te dar tudo de bandeja. Exatamente. Até porque, né? A palavra nos mostra, né? Que Adão, ele já nasceu grande, né? Como o pastor fala, né? E ele caiu. Né? E Jesus não, ele nasceu, ele foi, voltou, né? Como a gente ouviu, né? Voltou a ser um feto, né? Saiu lá do céu e voltou a ser feto. Despojou de toda a sua divindade. Se despojou de tudo para crescer, para avançar. Então Deus vê essa importância desse progresso, né? Então, beleza, aí chegou, toquei, beleza, mas voltei para as 2 notinhas. Tive que passar pelo processo, né? Então fui crescendo, né? E meu pai, enxergando isso, né? O meu crescimento na música, chamou eu para a banda dele. E na banda dele só tinha que eu falo tampa de crush, né? Os caras mais tops das galáxias, né? Os caras eram muito bons, cara. Assim, era Esdras, Neemias, Pastor Beto, Wellington na bateria na época, Vavá no baixo. Cara, só músico profissional. E eu fiquei ali, perdido, né? Então, assim, já me encontrei em outro desafio, né? O primeiro foi ter que lidar com a questão de não querer mais música, né? Não querer tocar, porque me via incapaz. E agora, de novo, o diabo falando que eu seria incapaz de chegar no nível deles, né? Então eu vejo um processo, né? A primeira fase de você ter que romper, né? De sair de nada para alguma coisa, e a próxima fase de você ter que sair de alguma coisa para alguma coisa muito melhor. Exato. Né? Então, assim, eu vi aqueles músicos ao meu redor e eu me forcei, né? Eu falei, cara, ou você continua no pé de galinha, ou você estuda para crescer e se tornar assim, também como eles. E, de fato, ele foi estratégico em te colocar no ambiente onde ia gerar uma influência para você. Exatamente. Te puxar, né? Esticar. Exato, pra te puxar mesmo. Exato, pra esticar. Ambientes certos. E largar a tenda ali. E olha pra você ver uma pressão do Satanás, né? Porque... E talvez olhando de fora, poxa, mas você era filho do paizão, né? Eu tô ali na banda ali, eu tô tranquilo, eu tenho aqui o brevê, né? Já veio com as estrelas aqui, mas não. Pronto, exatamente. Você olhava aquilo e ainda tinha a pressão de Satanás. Olha, não vou ser capaz aqui ainda, tendo que lutar com essas pressões. Exatamente. E como isso até hoje, né? Até hoje. Cara, ele até hoje, não muda. A estratégia é sempre a mesma. Ele sabe, né? Ele sabe que onde você tem fraquezas, onde você tem debilidades, no coração, na mente, tudo. Ele tá lá, né? Então, assim, observando, né? Mas, assim, naquela época, né? Tinha essa questão, né? Sim. E eu acredito que ter essa referência, né? Como meu pai sempre foi, essa referência paternal... Perfeito. Né? E ministerial... foi o que me inspirava, sabe? A querer melhorar. Porque eu via meu pai, cara, um desbravador, né? Ele não enxergava como eu enxergo hoje, né? Hoje eu enxergo muito mais. Hoje eu falo, cara,
Rapaz, é outro desafio hoje. Uhum. É complicado chegar nesse nível. Mas, assim, naquela época eu enxergava ele como uma inspiração pra mim. Falei, cara, você como meu pai. E aí eu estudava, me esforçava, passava, estudava assim, até umas 4 horas da manhã, tocando teclado lá. Aí chegava uma hora que meu pai chegava no quarto e falava, filho, tá bem alto aí o barulho aí, tem como diminuir um pouquinho? Porque eu tocava alto mesmo. Rapaz, vai dormir. Aí o mais engraçado é que eu diminuí o volume e parecia que piorava, porque eu tocava com força. E aí ficava só saindo isso aqui, ó. O barulho das teclas dele. À noite. Aí ficava só esse barulho. Né? E meu pai, bicho, filho, piorou. Aumenta de novo. Aí eu falava, filho, cara, dá uma parada aí, vai descansar um pouquinho e tal. Mas assim, ele sempre chegou isso em mim, né? Meus pais sempre enxergaram o potencial, o propósito, né, de Deus pra minha vida, não só na área musical, mas na área ministerial. Sim. Então eu fui crescendo nesse meio, né, observando a vida deles. Eu sempre fui muito observador, desde pequenininho, observava a vida das pessoas, mas a referência era sempre meus pais. Então, tipo assim, e ainda assim, né, embora não fosse, naturalmente falando, pais que não fossem referência para mim, cara, sinceramente, eu ia me apegar a Deus, né? Eu ia me apegar à palavra. Foi eles que me apresentaram a palavra, né, também. Exato. Então, não tenho como desvincular isso. Mas eu sempre fui assim, sempre me apeguei, quis me apegar a quem estivesse fazendo o que é certo, a quem estivesse avançando. Bom, porque muitas vezes a gente olha assim para as pessoas que estão retrocedendo e em vez da gente se estimular, a gente se desestimula, né? Ou em vez de a gente olhar para a situação de quem está retrocedendo e pegar aquilo para avançar na vida, né? Falando, cara, eu não vou fazer a mesma coisa. Tem gente que vai pelo mesmo caminho. Porque emocionalmente é mais fácil. Mais porque fácil. você não precisa colocar força, romper, continuar crendo. Emocionalmente é mais fácil. Sim. Então as pessoas vai querer retroceder, não vai ter a força, a firmeza e a convicção de dar o passo adiante. E de fato, você vê, toda vez que Deus queria fazer qualquer pessoa ir para outro nível, né? Um povo, uma nação, ele fazia aquela, de certa forma, ele guiava aquela pessoa para um lugar onde ela pudesse crescer, né? Deus guiou Jesus ao deserto, né? Exatamente. Então, no deserto, Jesus pôde provar de tudo aquilo, acredito, né? De tudo aquilo que ele tinha vivido até os 30 anos ali dele, né? E ele viveu uma experiência... Ele podia dizer, não, já vivi 30 anos, já dei bom testemunho. Não, você vai ainda para o deserto e vai provar que de angústia, de coisas assim. Exatamente. Não que Deus queira promover isso, entendeu? Mas é nesses lugares onde a gente vai demonstrar aquilo que a gente crê, cara. É isso mesmo. Né? É o que o pastor fala, né? Se você é como uma esponja, né? Se apertarem você, o que vai sair de dentro de você nessas horas? Amém. Então, toda vez que acontecia essas coisas, né? Essas fases de me ver impossibilitado de alcançar alguma coisa, eu sempre me nutria daquilo que era bom para mim, né? A palavra, as experiências dos músicos, cara. Todos eles têm uma história que é incrível se contar, de experiências, de crescimento e tal. Então, eu me vinculava a isso. Muito bom. Aí, quando me apertasse, eu creio que ia sair coisa boa dali. Desse né? jeito. Tipo, hoje mesmo, né? Hoje, toda vez que a gente tem podcast, ministrações, qualquer coisa que te colocam à frente, vocês sabem, né? Sim, É uma Deus coisa céu. assim, é um aperto. É um aperto, desesperador. Parece que alguém tá apertando. Mas, de fato, o que tá dentro de você vai sair. Exato. É isso aí. Né? Isso Então, aí. assim, é por isso que a gente fala sobre renovar a mente, se nutrir da palavra, para que na hora certa saia aquilo que tá dentro de você, né? E eu falo isso até no âmbito profissional, né? Então, se você, de fato, é bom no que faz, é nutrido do seu trabalho, profissionalmente falando agora, não ministerialmente, né? Então, se você tá nutrido ali, na hora, cara, vai sair coisa boa. Você sabe disso, né? Você é um bom vendedor, cara. Você chega a alguém ali que parece que não quer nada e você consegue extrair alguma coisa daquela pessoa, né? Porque Isso você mesmo. é bom no que você faz, né? Isso. E também, musicalmente falando, né? Na hora que você está no palco ali e algo depende de você, e quando fala assim, sola Gabriel, ou sola Eden, né? Então, depende de você ali, parece, né? E você conta com o Espírito Santo, conta com inspiração. Isso mesmo. E agora misturando profissional com ministerial, né? Então, você junta os dois, né? Inspiração, que vem de Deus, e as habilidades que você adquiriu durante o ano, né? De experiência que você foi adquirindo, e solta tudo ali. Perfeito. Né? E Sim. acredito que no trabalho funciona a mesma coisa. Com Imagina, certeza, sim. um profissional, um cara, um vendedor,
debaixo da inspiração do Espírito Santo, Exato. nossa, vai alcançar muito mais gente, né? Porque vai saber o que dizer para alcançar os corações das pessoas, né? Exatamente. Você não quer uma pessoa que compra na sua empresa uma vez. Você Sim. quer alguém que compra na sua empresa frequentemente, que Isso mesmo. esteja contando com você. Uma coisa interessante, só para complementar isso que você está falando sobre o encontro da sua habilidade com a oportunidade, né? Eu lembro quando eu comecei com vendas, né? Tanto de sapato quanto de carro, aí alguns vendedores olhavam para o meu resultado e falavam assim, cara, esse cara tem sorte. Aí eu começava a pensar nisso, cara, será que é só sorte? E aí eu olhava e sempre respondia para ele, cara, a sorte para mim, na verdade, é o encontro da oportunidade com a minha habilidade. Porque eu tive a oportunidade aqui de atender aquele cliente e colocar a habilidade e aí sim fazer a venda. Sorte, beleza, é Deus trazendo a minha oportunidade, mas não somente colocar só como sorte e as Como pessoas... algo aleatório ao acaso. Como se fosse diminuindo, né? Ele tá vendendo bem exatamente. porque ele tem muita sorte, mas não é somente sorte, né? Então, é um encontro Existe um trabalho. de oportunidade com habilidade, né? Exatamente. E aí vai fluir, vai sair, né? A palavra fala, tocar com júbilo, acho que é isso que fala, e arte, né? Sim. Ou seja, a arte está aí no meio, né? A arte é o que você aprendeu. Exatamente. Né? O que você estudou. Mas o júbilo ali também a gente pode simbolizar como uma unção, né? A inspiração que vem de Deus. Então, às vezes, a pessoa está ali, ela não precisa ouvir, compre este carro, né? Ela precisa ouvir, cara, Deus vai fazer grandes coisas, né, através da sua vida, e você precisa de um carro para chegar em alguns lugares que você, com as pernas, não pode chegar. É isso né? mesmo. Sei É lá, isso aí. coisas assim, entendeu? É isso mesmo. E coisas que Deus vai te inspirar para falar, né? Então, eu sempre vi essas coisas, situações na minha vida como possibilidades de avançar mais. E olha, só te cortando rapidinho. Olha que interessante que você colocou. Até para quem é líder ou quem é dono de empresa ou exerce uma posição de relevância, né, dentro de uma organização. Então você colocou que você tinha um modelo para seguir. Sim, exatamente. Então você tinha uma referência. Tenho, né? Naquela fase. Tinha. Para você crescer e avançar, você estava iniciando. Beleza. Então isso a gente olha para dentro das organizações hoje. Hoje, como que nós estamos como líderes, ou até como pais de família mesmo, até uma autoanálise para nós, tanto na sua família quanto no meio corporativo. Exatamente. De fato estar desenvolvendo e influenciando pessoas. Sim. Ou gerando, como você falou, que eu achei aquela sacada estratégica absurda de te colocar no meio da banda. Cara, aquilo é você gerar um ambiente, cara. Exatamente. Que ambiente que nós estamos gerando? Na nossa família ou na nossa empresa? Nós estamos gerando, como líderes, uma atmosfera para influenciar quem está com a gente naquela visão? Sim. Ok, Deus deu uma visão para você como empresário. Como que você está influenciando o seu time? O que você está colocando no entorno deles, né, para influenciá-los naquele ambiente? Perfeito. A eles comprarem essa visão. Cara, porque você enxergou nisso, foi aquilo que pegou teu coração. Porque senão, Gabriel, cara, não dá para, infelizmente, não dá para contar com os dedos da mão e do pé junto de todos nós aqui dessa sala. E graças a Deus, cada um de nós tem 5 em cada. Isso. E, cara, tá aqui. quantos líderes, pastores, empresários de sucesso, de que os filhos estão desviados, os filhos estão destruídos, ou os filhos estão nas drogas. Exatamente. Recentemente nós tivemos aí não lembro quem que era grande aí, conhecido, que faleceu, e que os filhos estão na justiça brigando, e percebeu-se que desde sempre estavam brigando para tentar tomar a herança do pai. Olha isso. Então você vê que é uma questão de influência, é uma questão de ambiente, é uma questão de direcionar, de preparar. Tem muitos líderes, por exemplo, de grandes instituições como essa, estão criando, por de repente uma falta de conhecimento, criando os herdeiros e não os sucessores, né? Exatamente. Dentro disso tem uma pergunta que eu tenho que fazer pro Gabriel aí. Manda aí, Oxi. Porque é o seguinte, filhão de pastor, e eu tenho certeza que a nossa igreja, não só Taubaté, mas o Ministério Verbo da Vida, né, a gente tem muitos filhos de pastores, né? Como é que foi essa trajetória, Gabriel, da sua parte da infância, a sua adolescência? Teve algum peso nisso ou não? Foi sempre tranquilo? Porque você foi praticamente condicionado a essa decisão do seu pai, né? E realmente você tratando aqui com
com muito carinho, né? E seu pai é um treinador não só para quem está abaixo da liderança do pastor Eliezer, percebe-se que ele exatamente. também faz a mesma coisa com os liderados aqui, como ele faz em casa, né? Isso mesmo. Né? De esticar realmente, de acreditar. E muitas pessoas, ministros, assim como eu também, a gente tem hora que a gente nem acredita em algumas funções que o pastor tá nos confiando e a gente não se acha capaz, mas ele tá vendo algo lá na frente. Isso mesmo. E tanto para você responder isso, mas também para esses jovens, né, filhos de pastores que talvez, né, sei lá, se passa por alguma pressão. Como é que foi essa fase para você da adolescência, a transição ali, né? E deixa eu só agregar um negócio nessa pergunta. Jequiti. Que... Mais um comercial. Não é isso não, rapaz. Cara, e isso eu percebo que hoje na juventude, principalmente essa juventude que está iniciando o mercado de trabalho... Perfeito. Questão de identidade, cara. Identidade. Então... De gênero? Não. Tá. Não, realmente de saber de fato si quem mesmo, você é em si mesmo. Exatamente. Em Deus, na palavra. De fato, cara, naturalmente falando, a gente já entende que naturalmente, né? É o que o mundo quer impor também. É uma fase confusa, assim, naturalmente, porque dizem que é a fase que você tá saindo, assim, da criança, da adolescência, indo para outra fase, cara, e você precisa romper muita coisa, né, para começar a trabalhar e sustentar a família, o que você vai ser, como você vai ser, e, tudo, e essas perguntas se levantam na cabeça de todos os jovens. Sim, não tem como dizer que, a não ser aqueles que não querem nada com a vida, aí é outra coisa. Mas aqueles que querem, cara, querem crescer e avançar, todos têm essas mesmas perguntas, né? E nessa fase até na fase da adolescência mesmo, eu já tinha, porque eu já tinha coisas no meu coração, né? Tipo assim, eu creio que foi Deus mesmo que plantou, né? A questão de ter família, constituir família. Eu sempre fui alguém que amou a visão local, né? Então, assim, eu sempre... eu gostava de viajar, me imaginava viajando e tal, mas nada que fosse, assim, meu sonho, meu anseio, estar em outra nação e tal. Eu sempre fui muito local, sempre amei a visão local. E isso já estava forte no meu coração. Então, eu via, com o passar do tempo, que isso não era algo natural, né? Porque, naturalmente falando, muita gente quer viajar, quer sair, quer ir para outro país. Exato. Né? Então, eu já via que era algo que Deus estava plantando no meu coração. Então, assim, eu lidava com os meus amigos, né? E eu tinha um olhar muito parecido com o do meu pai, né? Eu nunca via... Meu pai nunca vê com os olhos naturais alguém, né? Ele sempre vê com os olhos espirituais, que é os olhos de Deus, né? Exato. Onde aquela pessoa pode chegar, até onde ela vai. Então, ele nunca vê assim... Ele é incapaz, não vai conseguir, não. Não, ele sabe que é possível, que ele sabe que a pessoa consegue. Então, eu via meus amigos assim também, né? E eu estava perto deles, eu gostava de estar perto de pessoas que eu enxergava potencial dentro, né? Eu enxergava potencial para crescer, para avançar. Pessoas que gostavam de estar perto da visão. Sim. Então, eu sempre tentei me cercar desse tipo de pessoa. Perfeito. Né? Então, assim... na escola foi algo um pouco complicado para mim, porque eu tive que lidar com isso, né? Porque lá não tinha meus amigos da igreja. Perfeito. Né? Então as influências vinham de fora, e aí eu recebia a influência da igreja de um jeito, e chegava na escola e recebia a influência de outro jeito. Sim. Né? Então eu sempre tentei manter amigos perto de mim, que fossem amigos mais de boas, assim, né? Mais tranquilos. E a gente tentava manter um papo mais tranquilo, mas... Rapaz, é uma fase que, tipo assim, se o jovem não se cuidar, né? Muito se bom. ele não se resguardar empenhar na palavra, mesmo. se resguardar, de fato, as influências, cara, levam a gente para outro lugar que a gente não gostaria de ir, que Deus não falou que a gente pertence, que nada disso, um lugar que não tem nada a ver com você. Uau. Né? E se você não tá na palavra ali e firmado naquilo que Deus colocou no seu coração, né? Você se deixa levar, né? E eu sempre, graças a Deus, é o que o Diogo falou, né, a questão da influência, da paternidade, ter alguém, né, sobre a nossa vida, que é uma inspiração para nós, cara, isso ajuda muito, né, ajuda demais, né, e meu pai foi essa pessoa, né, então, isso que me sustentava, né, nessa fase, né, muita gente quer cobrar os filhos de pastores também, nessa fase, né, desde pequenininho, desde o DI,
né? Desde aí a gente quer... As tias, às vezes, quer cobrar, né? Os tios, os outros pais querem cobrar de você ser exemplo pro filho deles. Exato. Né? E meu pai fala assim... É uma carga, né? De repente ali que você não precisa naquele momento, mas tem, né? Você quer colocar um peso sobre você que Deus... Nem Deus coloca sobre você esse peso, né? Mesmo. E aí meu pai fala mesmo, né? Eu nunca tratei meus filhos como... diferenciado na igreja, não é especial assim no sentido de ser diferente das outras crianças. Sim. Porque todo mundo tá passando a mesma coisa, né? Exato, todo mundo tá vivendo a mesma história, a mesma coisa ali. Meu pai mesmo é pastor, mas ele tá vivendo a mesma pressão que um monte de gente tá vivendo, né? A diferença é o chamado para aquilo que foi chamado e a certeza daquilo para que você foi chamado, a convicção e se apegar à palavra e fazer a coisa certa, tomar a posição certa. Então eu sempre fui assim, e graças a Deus dessa inspiração, vem dessa inspiração. Sim. Né? Via isso lá em casa, via isso nos meus pais, na minha mãe, né? Sempre tomando a posição certa, fazendo a coisa certa. Meus pais mesmo, eles sempre me resguardavam de ouvir coisas a respeito de outras pessoas, né? De membros da igreja, às vezes de conversas que eles tinham, né? Com outros ministros, outros pastores, de coisas que tinham que lidar. Eles nunca deixavam eu ficar ali perto ouvindo a conversa. Para preservar mesmo. Para que eu nunca pudesse crescer com o coração de, tipo, a igreja tem problemas, não sei o que, não sei o que lá. E mesmo que tenha, né? A gente sabe que a igreja é um lugar onde não vai vir só gente curada, né? Isso. Pelo contrário, né? A gente tá aqui para abraçar, amar restaurar pessoas. Um grande hospital, realmente. É um grande hospital, né? Sim. Hospital espiritual. Isso, exatamente. E então, assim, ele não queria que eu ouvisse isso fora de uma fase que eu não estava apto ainda para ouvir. Então, ele sempre fez isso, né? Que nem você falou, né? Sempre me colocou em ambientes que foram me estruturando, né? Para poder chegar no nível que Deus queria de mim, que ele via em mim também. Então, até a palavra diz, né, que Deus nunca nos tenta além do que a gente pode suportar. Exato. Então, de fato, foi assim. Então, quando ele me colocou na banda de jovens, é porque eu estava na fase de tocar com os jovens ali. E quando ele me viu apto para entrar na banda dele, é porque ele viu que eu já estava capacitado para poder estar naquele ambiente, para ir para outro nível, né? Muito bom. Então, Deus sempre vai fazer isso conosco, né? Deus sempre vai nos levar para ambientes onde a gente vai ser forçado a crescer, né? Sim. E estar com meu pai, na minha família, estar aqui na igreja, com os ministros, é isso. É o que acontece muito, né? Ministerialmente falando, né? É algo que acontece muito. Né? A gente tem sempre tá exposto a pessoas que estão puxando da gente. Isso mesmo. Esse crescimento. Estão puxando, cara. A gente vê... Ninguém deixa você... Aqui a gente ninguém deixa ninguém ficar no mesmo nível, exatamente. Né? A gente tira a onda, brinca... Sai daquela zona de conforto vai puxando a pessoa. Ninguém... Porque tudo a gente já pegou do pastor, né? Da liderança. Né? E não tem como separar isso do meu dia a dia, cara. É isso que tudo que eu tô falando tem a ver com o que eu faço no meu trabalho, né, com produção musical. Perfeito. Né? Eu vi uma frase até engraçada, né, a citação, eu vou falar, a frase é do Michael Jackson, né? Mas eu vi a frase dele, uma frase que eu achei muito interessante, e que eu vejo isso pro âmbito profissional, tá? Mas que a Bíblia, cara, já fala isso de monte. Michael Jackson falou assim, ó, ele falou que nenhuma das músicas que ele fez foi a melhor da vida dele, entendeu? Então não tem uma música que é a melhor da vida dele, porque ele falou que a melhor música é a que ainda vai ser lançada. Isso mesmo. Olha que legal, cara. Top. Então eu pensei profissionalmente a mesma muito coisa. Bom. Sim. Nada que eu faço até hoje é o melhor da minha vida. Eu dou o meu melhor para Deus, né? Daquela fase que eu estou vivendo, mas aquilo não é o melhor da minha vida inteira. Isso mesmo. Então, o pastor Beto até falou, né, que Miles Moore disse que o maior inimigo do seu crescimento, do seu avanço, da próxima fase, é a sua última conquista. Uau. Então muitas pessoas elas se apegam à última conquista. Nossa, eu fiz uma música linda, cara. Sim. Tempo de Abundância estourou. Cara, bombou isso aí. Se eu tivesse parado ali... Estagnado. Já era. Não teria lançado Isso Infinitamente Mais, não teria lançado Abençoado. Isso não mesmo. teria nenhuma dessas que tá lançando. Né? Porque, de fato, eu sempre me vi nisso. Eu via uma oportunidade de Deus nessas fraquezas e debilidades, né? Né? E hoje eu me sinto como Paulo, né? Paulo fala que ele sente prazer nas injúrias, né? E da mesma forma, cara, quando eu me encontro num lugar de injúria, cara, parece que vem aquela motivação por dentro para produzir. Olha, cara. Uma motivação, cara,
eu vou produzir, cara. Eu vou fazer uma A coisa, forma cara. de trabalho ali com você, né? Vai te inspirando para aquele exatamente. momento, tratando aquela Exatamente. fase. Principalmente no que diz respeito a injúrias de outras pessoas, pra você ter ideia. Né? Quando eu vejo outras pessoas assim, meio cabisbaixo, meio triste, né? Eu vejo isso no mundo, no caso, como foi Tempo de Abundância, né? Tempo de Abundância abalou o mundo, né? O coronavírus abalou o mundo. Que o mundo tava passando ali, isso mesmo. Sim. E aí o mundo ficou meio abalado, né? Sim. E, cara, parece que vem, cara, não sei se isso é alguma unção por causa do chamado, alguma coisa assim, parece que vem uma inspiração maior ainda quando Sim. eu vejo isso em outras pessoas. A gente estava falando no começo aqui, antes de iniciar o podcast, como é que vinha a inspiração, né? O Gabriel, ele detém aí muitas músicas, né? E como é que é isso, né? Se era, poxa, é um momento fácil, um momento triste. E aí, explica pra gente aqui também, pro pessoal que tá nos assistindo aqui, como é que veio isso. Mas antes de falar da inspiração para escrever a música, nós estamos aqui numa trajetória, né? Você foi para a banda do seu pai, e aí você já estava elevando o nível. Você já pensava nesse tempo aí também em escrever músicas como seu pai, ou ainda isso não era a sua vontade, já era um desejo de você escritor, você compositor? Muito bom isso aí. Eu vou deixar até uma frase bem legal aqui, quer dar um adjetivo? Não, vai lá. Antes de responder, pera comercial, né? Eu vou deixar até uma frase legal aqui, que é tipo assim... de fato, quando você está no Evangelho, você está fazendo a vontade de Deus, parece que tudo é muito monótono. Parece. Né? Porque o que acontece? Você vê... Os filmes de hoje em dia, eles vêm para deixar a gente muito... Cara, a nossa vida é muito comum, não sei o quê. Se você assiste os filmes, parece que o que está acontecendo com você é a mesma coisa que está acontecendo num filme, o progresso de alguém, parece que é tudo igual. Sensacional. Mas, cara, Deus quer te levar para um lugar específico, né? Que só você vai chegar nesse lugar, né? Então, quando eu estava no Evangelho, na obra, parece que a gente tá vivendo algo monótono, né? Parece que não está acontecendo nada, mas a gente está crescendo, cara, se você for parar para observar. Você que vive no Evangelho, que ama o Senhor, que pratica a palavra, né, que faz o que é certo. Cara, você está avançando, você não está no mesmo lugar que você estava antes. Se você prestar atenção, você não é a mesma pessoa que você era há 10 anos atrás. Com certeza, você que está na palavra. E eu digo isso porque já passou isso muitas vezes pela minha cabeça, né? Já passou esse progresso aí que você falou, por exemplo. Na adolescência, tal, filho de pastor fazendo as coisas certas, começa na música, aí vai para outra banda, aí vai crescendo, e agora o pastor vai me levantando, começa a cantar, né? E agora eu componho minhas músicas, e aí depois meu pai me levanta como ministro. Parece um progresso natural, mas não é. Não é nada natural. Isso faz parte do progresso divino. É o progresso de Deus para sua vida. Quando você está no Evangelho, fazendo a vontade de Deus, esse é o progresso de Deus para sua vida. Top. Só tem um futuro certo para isso, cara, e é sucesso. Não tem como dizer que não é Deus que vai te levar para lá, não tem como dizer que isso é monótono, isso é igual a todo mundo. É o seu progresso. Isso aí. Parece natural, parece normal, mas não é. É sobrenatural esse progresso. Então passou pela minha cabeça, né? Muitas vezes, né? Sim. Esse negócio de que eu tô... Cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no processo certo? Será que eu tô indo na vontade de Deus? E, de fato, quando você tá na vontade de Deus, né? Deus também vai te confiando algumas coisas, né? É isso. Sim. Você percebe que tá na vontade de Deus... quando de fato as coisas estão sendo acrescentadas ao longo do tempo, né? Sim. As habilidades vão vindo, né? Inspiração vai vindo. E aí foi quando eu comecei a cantar na igreja. A cantar. Eu não compunha ainda. Sim. Né? Mas eu sempre tive esse desejo de ser igual ao meu pai. Era a única coisa, era isso. Cantar. Eu quero ser igual ao meu pai. Né? Hoje é mais pesado isso. Já não é uma frase muito pesada. Mas assim, eu sempre falei, não, eu quero ser um dia igual ao meu pai. Né? Então eu tava lá tocando, meu pai começou a me confiar a cantar, né? Cantei primeiro num Dia das Mães, eventos assim, tá? Pra mãe, pro pai. Sim. E aí depois comecei a cantar as músicas da igreja, né? Normal, tal. Cara, mas chegou uma fase que parece que a graça pra você estar cantando a música de outras pessoas, parece que aquela graça, quando você é chamado pra isso, né? Ela vai se esvaindo, assim, né? Já vem algo te sinalizando. Pra outra fase. E aí você começa a cantar, cara, e você tá
cara, como eu queria cantar o que tá no meu coração, cara, e Olha Deus tá só. colocando... Começa a ficar desejoso por isso. Desejoso, né? E eu lembro que isso, eu acho que isso Uau. foi quando eu tava cantando as músicas do Fernandinho, assim, Aham. Galileu, né? Eu cantava Galileu, e eu cantando, falei... Parece um Cara, pouco Fernandinho, né? Parece. Ah, meu Deus. E eu cantando lá, eu, cara, meu Deus, que vontade de compor, cara, que vontade de cantar pra Deus, é o que tá no meu coração, sabe? Sim. E compartilhar isso, que o povo cante também, coisas que eu tô vivendo ali, mas que pessoas estão vivendo. E aí começou a vir Tudo Vai Bem, né? Uau. E aí eu comecei a cantar Tudo Vai Bem. E aí eu comecei a falar, eleva meus olhos aos montes. De uma fase, exatamente essa fase da juventude que a gente fica meio incerto, né? Exato. E a gente fica meio, parece que tá tudo confuso. E aí Deus começou a falar, tudo vai bem, tá tudo bem. Uau. E eu comecei a declarar isso pra mim, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. E aí vai nascendo a letra, né? Ali no meio, né? Eu sempre procurei juntar experiências de outras pessoas nas minhas músicas, né? E o bom é que nessa fase eu tava começando a namorar ali com a Thaís, né? E aí eu contava muito com ela pra isso, né? Eu cantava, ó, amor, tem um refrão aqui, tudo vai bem com minha alma. Aí eu falava, vai, mas eu não tenho o resto da letra, porque a maioria das vezes eu tenho o refrão e não tenho o resto. E aí eu falava, amor, eu queria ajuda aí, se você puder me ajudar. Aí ela sentava comigo, por que você não fala isso aqui? Eu falava, legal, mas acho que isso aqui não fica legal, tal. Aí a gente ia se combinando, né? E aí a cabeça dela pensa de um jeito, a minha pensa de outro, e aí só surge algo que atinge pessoas diferentes, né? Muito bom, Quando sim, você junta top. ideias de cabeça diferentes. legal. Se você quer colocar só você, às vezes você vai atingir pessoas iguais a você, muitas vezes, né? E eu não queria só isso, eu queria que outras pessoas de outras situações recebessem Sim. da minha vida, né? Da inspiração que flui. E aí outras inspirações na música também. E aí começou a estourar, né? Tudo vai bem, aí saiu, alguns lugares cantavam já. Mas aí foi na pandemia, quando veio o coronavírus, que aí eu tava lá sentado e aí eu vi uma ministração lá. E aí o ministro falou, estão vindo tempos de abundância, não sei o quê. E aí eu falei, cara, que legal, cara. Eu comecei a tocar uma bossa nova. É mesmo? Estão vindo tempos... Perna cruzada, violãozinho. Aí Deus falou, ó, isso aí não vai ser impactante para esse tempo não, viu? Você precisa trazer algo com mais força, né? E aí, eu tinha algumas técnicas que meu pai tinha passado sobre questão de melodias, de usar, às vezes, a melodia do refrão para fazer a introdução. Sim. Coisas assim, técnicas musicais, né? Que eu não vou deixar aqui, né? Porque o mágico não revela seus segredos, né? Mas, assim, algumas técnicas. Pega aí papel e caneta, vou pegar agora. Mas, assim, a maioria é inspiração pura, tá? Não é assim... eu uso, às vezes, essas técnicas, né? A gente vai... passando a peneira, né? A música. Mas a maioria é inspiração mesmo. Top. Então, muitas canções que eu fiz foram respostas à fase que eu estava vivendo, fases que a igreja estava vivendo, fases que pessoas estavam vivendo, fases que o mundo estava vivendo, nesse caso, né? E graças a Deus, assim... Tá fluindo. Cada vez está vindo mais, né? Para quem não conhece ainda, para quem já lá... Você tem um canal no YouTube também com as suas músicas, né? A música já está em todas as plataformas. Fale todas as plataformas aí, faz Deezer, tudo. YouTube, Facebook, ó. Deezer, YouTube, Spotify, Tidal, tem... Todos aí que eu não conheço também, um monte de plataforma. Tem muito nome, tá? Sim. Aí... É só digitar Gabriel Rodrigues em qualquer uma delas. Você procurou lá. Atualmente, Abençoado bateu 1.100.000 visualizações. Muito bom. Então, assim, naturalmente, naquela cabeça que eu tinha na época, né? Não era algo que eu imaginava, né? Chegar nesse ponto. Não cheguei ainda onde Deus quer que eu chegue, né? Mas eu tô caminhando para lá, né? Amém. Eu já sei como funciona. E como é que funciona é o caminho que Deus vai levar você, cara. Amém. Né? O caminho mais excelente para o seu lado profissional, lado ministerial, tudo isso é o caminho de obediência a Deus, a palavra dele, né? O que ele direcionar você para fazer, né? Então você não pode, meu pai fala isso, né? Você não pode dizer que ministério e igreja, né? Ou palavra, ministério e trabalho, ou palavra e emprego, né? E palavra e trabalho não se misturam. Exato. Né? Não pode, porque os princípios espirituais funcionam no seu trabalho.
né? Então, o cara que o vendedor que é mentiroso vai pagar o preço, né, por estar mentindo, né? Você não pode dizer que o seu produto é bom, como meu pai fala, se ele não for bom, né? Você precisa falar a verdade, você precisa abençoar a vida de pessoas. Pense que todo trabalho que você faz, que você exerce, as suas habilidades, foi Deus que te deu. Para abençoar Né? pessoas. Para abençoar a vida de pessoas, as suas habilidades, a sua habilidade é para isso. Né? Então, hoje eu estou desfrutando de algo que muitas vezes foram coisas que eu abençoei a vida de pessoas, né? Com músicas, produções musicais. Eu trabalho com produção musical, sou produtor musical, né? Então, muitas vezes eu vi pessoas ali que não tinham condição, né? E não foi só por isso que eu fui motivado, porque tinha pessoas que tinham condição também, né? Mas o Espírito Santo falou, abençoa a vida das pessoas. E eu abençoava com a produção musical, né? Então, se tá fazendo sucesso as minhas músicas, não é porque são músicas boas aí. Tem muita música boa para ouvir, mas é porque eu creio que Deus tá cumprindo a palavra dele na minha vida. Aquilo que ele me inspirou a fazer, aquilo que ele me inspirou a ser, por causa da obediência, por causa de tudo isso, Deus está fazendo acontecer, entendeu? Isso mesmo. Praticar a palavra em todos os aspectos, sendo independente de onde você estiver. Exatamente. Tá isso enraizado em você colocando isso para fora, é um pacote. É o andar em amor, é aplicar a palavra, é a habilidade, é buscar, é o conhecimento, é a inspiração divina, é o relacionamento, relacionamento com Deus. Você não quer ter, você não quer ter um emprego de sucesso, né? Ninguém quer ter um emprego de sucesso. Isso mesmo. Porque que adianta estar bem sucedido no emprego, no trabalho, e a família fracassada, né? A sua vida mesmo, um fracasso, problemas psicológicos, problemas no coração, problemas de tudo, na saúde, né? Então você não quer ser bem sucedido aí. É aí que entra o prosperar de fato, né? Exatamente. Prosperar é você ser bem sucedido em tudo. É o que o Diogo fala sempre, né? Prosperidade é isso. Então você não quer ver seu emprego avançando e você retrocedendo. Exatamente. Você quer avançar junto, sua família junto, você quer ver todo mundo crescendo. E a única coisa que pode fazer isso acontecer é a palavra. É a única coisa que pode fazer tudo isso prosperar nesse progresso junto. É a palavra. É isso mesmo. Meu Deus do céu. Rapaz, que tarde maravilhosa, sobrenatural. Misericórdia, rapaz do céu. Gente, vocês estão pegando aí, né? Estão sugando. Isso vale para sua vida em todas as áreas. Então, ouça, compartilhe, assista 20, 30 vezes, porque tem vida, sabe? Tem experiência com Deus, tem vida. Não é simplesmente algo ensaiado, ou algo decorado, ou algo da boca para fora. Não, é a palavra carregada de poder, é a palavra carregada de vida. Isso mesmo. Então aproveite isso e aplique isso na sua vida. Falando em vida abundante. Vida abundante. Perspectiva para o futuro, Gabriel. Perspectiva para o futuro, vamos lá. Como eu falei, né, tudo que eu faço até aqui, até essa trajetória, é Deus que está me conduzindo. Sim. Né? Então, assim, eu não posso dizer que eu tenho uma perspectiva natural de futuro, mas eu tive relances daquilo que Deus quer que eu faça, mesmo, né? bom. Então, por exemplo, ele já me mostrou eu à frente de um grande evento, por exemplo. Muito bom. Eu não sei que tipo de evento é, se é um evento musical, né? Então, algo que Deus colocou no meu coração. E eu vi a minha música na boca de pessoas muito bom. Meu Deus do céu. Que não são evangélicas sendo cantadas. Olha isso. Né? Eu vi essas pessoas cantando as minhas músicas. Então são duas. É uma visão só, mas duas. Com duas vertentes ali. Duas vertentes que Deus me deu. Então, na perspectiva de futuro, eu vejo isso e eu não sei como Deus vai trabalhar no meio disso, como é que minhas músicas vão caminhar para lá. Mas ideias naturais eu tenho muitas, tenho ideias de clipes, né? Clipes muito que eu quero fazer, né? Que contam mais a história a respeito da música, né? Por exemplo, a gente faz muito clipe aqui na igreja, né? A gente mostra aqui a igreja e tal, o pessoal dançando e tal. Mas o desejo do meu coração é fazer o clipe com a música mesmo, a história da música, né? Ali, né? Com atores encenando e tal. Coisas que Deus tem colocado no meu coração. Fazer primeiros filmes também, né? A parte cinematográfica. Muito bom, cara. Eu tenho muito desejo disso, né? E meu pai também. Isso tudo, tá? Como eu falo, é um desejo, gente, que é vinculado à visão. Isso não tem como não dizer. Né? Então, tudo que vem brotando no meu coração é para fazer a visão prosperar, a visão crescer, né? Isso aí. Meu pai fala isso, né? Falava isso muito no início também. Que ele falava que ele queria... O desejo dele não era ser famoso
só famoso, né? Porque ser famoso, gente, tem um monte de famoso aí no mundo, Isso. né? Sim. Enfim, ele falou que o desejo dele era para que isso acontecesse, para que ele pudesse ter mais peso nas palavras dele e as pessoas acreditarem no que tem acontecido no Verbo da Vida, na igreja, no ministério. Então a fama é para isso, né? A fama, né? A boa fama é para isso, né? Para que você, quando diga para alguém, ó, a igreja que eu tô inserido é muito boa, né? Deus faz grandes coisas aqui no Verbo da Vida e tal. A pessoa ouça isso, né? E de fato considere, porque você tem um peso nas suas palavras, exatamente. Né? Pode ver isso através da sua vida, né? Exatamente. Pode ver através de você. Sim. E esse era o desejo dele. E pra mim também é a mesma coisa que acontece, né? O meu desejo é que a gente faça filmes, né? Não é só pra fazer filmes, ai, que filme lindo, né? Mas é um filme que mostre a grandeza daquilo que Deus tem feito em Taubaté, da visão, a grandeza daquilo que Deus ainda vai fazer conosco, que vai abençoar muitas pessoas. Pessoas vão nascer de novo, né? Pessoas vão ser muito abençoadas, vão querer conhecer Jesus por causa desses filmes, né? Tudo isso através dos clipes. É por isso que eu quero entrar nessa ideia de clipes com mais histórias, né? Contadas. Esse tipo de produção, né? Porque eu quero que aquela pessoa que não é cristã, né, veja aquilo ali e se arrependa, né? Venha muito aceitar Jesus ali mesmo, né? Uau. Então Deus vai me guiar para esse caminho, eu creio, amém, Amém. Fazer musicais, né? Também é nosso desejo também, né? E tudo isso, você vê, eu tô secado das pessoas que para essa fase eu preciso para chegar nesse ponto, né? Tenho amigos, né? Como o Felipe, tem a minha irmã que tem essa inspiração, né? O Beto também, no teclado. Tem a Mariane, tem a minha própria esposa, meus pais. Então, pessoas ali... Equipe top, cara, outro nível. Já tem equipe Pastor pronta. Vavá, Pastor Vavá ali é o carro-chefe ali na publicidade, né? Então eu também trabalho com isso, design, publicidade. Então tudo isso está envolvido. Isso mesmo. É a parte da arte. E Deus me cercou de artistas, né? Isso para mesmo. poder chegar nesse ponto, né? Nessa visão que ele coloca debaixo de uma visão, né? Não é uma visão minha, assim, específico, mas é uma visão embaixo de uma visão, né? Exatamente. Ideias cara, divinas, né? No momento que você desconecta da visão principal, no momento que você desconecta dali, é como se você arrancasse o galho de uma árvore, por exemplo, né? Você vai perder a essência, você vai perder a essência, vai morrer. A vida para de fluir. Vai morrer, exatamente. É vida parando de fluir, é isso mesmo. A vida para de fluir ali. Meu Deus, então é o começo de grandes coisas. Meu Deus, tem muita coisa por vir. 10 anos, vamos iniciar aí uma outra década. E é o começo de grandes coisas. É isso mesmo. Meu Deus do céu, você que falou, coisa agora boa. caiu no meu espírito. Que coisa peguei, boa. Viu? Meu Deus do céu, peguei cara. com força. Deus é bom, Deus é bom. E Andrezão? Meu líder, estamos chegando... Rapaz. Na verdade, ultrapassamos Sério? os minutos finais. Já foi? Né? Meu Deus. Já estamos no tempo extra já, né? Meu Deus do céu. Rapaz, que bom ter você aqui, Gabriel. Meu Muito Deus do bom céu. mesmo. Eu honro demais, amo demais. Além de tudo aquilo que você representa para nós aqui do dia a dia, eu honro demais, e já te falei isso, a unção que está na sua vida e o impacto que você causa, tanto na minha vida quanto na minha família. Eu sou muito grato e você sabe que desejo do meu coração é te ver avançar mais e mais, e tudo aquilo que Deus tem comunicado no seu coração é acontecer. A gente vai estar ali vibrando junto com você, levantando, servindo você em tudo que você precisar. Conte sempre conosco. Vamos avançar. É uma grande honra ter você aqui, viu? Amém, obrigado. Foi top mesmo, uma tarde maravilhosa. Tenho certeza que impactou muitas pessoas que estão, bastante dispositivos conectados aqui, né? Então, quero agradecer a todos aí que esteve conectado com a gente aí. Eu creio que você foi impactado, abençoado, assim como nós aqui. É sempre interessante estar aqui participando. A gente, como entrevistadores aqui, a gente vai pegando um pouco de cada um. Você e Gabriel, de top, cada um, cara. a vida de cada um. Realmente você tem sido referência não só para nós aqui, mas creio para muita gente, muitos jovens, muitos irmãos aqui da nossa igreja. Continue avançando cada vez mais. Amém. Aqueles 10% realmente que a visão está aqui, né? Nem 10% de tudo que tem por vir, né? Então, muita coisa. Olha só quanta coisa para agregar na visão. Exatamente. Né? Cara, você com 26 anos, cumprindo essa primeira década aqui de Verbo da Vida Taubaté, você se imagina daqui a 10 anos, com 36 anos. Meu amigo, hoje, de fato, é o começo de grandes coisas. Isso aí. Amém, grandes coisas em Deus. Amém. Meu Deus do céu. É isso mesmo. E eu tenho o privilégio de estar conectado nessa visão para ver e provar de tudo isso. Amém. Muito obrigado, viu? Amém. Continue. A sua fidelidade, a sua obediência é algo que realmente desponta e é algo louvável. Amém. E de ser imitado. Amém.
top. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu? Jesus, Deus é bom demais. Amém. Queridos, que tarde abençoada e gloriosa. Ei, curta, compartilhe, divulgue para o máximo de pessoas. As pessoas precisam saber o que está acontecendo aqui. E saber que quando você se conecta a essa visão, você vai usufruir de grandes coisas em Deus, queridos. Não pelo benefício do resultado, mas por aquilo que Deus faz nas nossas vidas quando estamos cuidando daquilo que Ele tem como mais precioso. Que preciosidade! Eu sei que é redundante, mas essa tarde aqui, compartilhar essa tarde com vocês, e eu tenho certeza que é o começo de grandes coisas, queridos. Então fique ligado, compartilhe. Muito obrigado por você que esteve acompanhando conosco até agora. E, meu Deus do céu, eu tô extasiado aqui, rapaz. Eu tô me segurando aqui para não chorar. Meu Deus do céu, que tempo maravilhoso. Eu quero agradecer você e anota aí na sua agenda. O ponto já tá me falando aqui, ó. Dia 28 de novembro, nós teremos o encerramento do ano, Prosperar Homens e Mulheres de Negócios, Sim. com o nosso amado pastor Eliezer Rodrigues. Então vai ser um tempo precioso, queridos. Estejam aqui às 19h30, dia 28 de novembro, na nossa nave principal, encerramento com chave de ouro em grande estilo. Rumo a 2025, encerrando esse ano 2024, glória maior. Então você é empresário, homem e mulher de Deus, homem e mulher de negócio, você quer empreender, esse é o seu lugar certo. Você tem que estar aqui usufruindo dessa unção. Amém. Certo, meu irmão? É isso aí. Então, pode encerrar? Pode encerrar, Então, meu por líder. favor. Eu encerro? Oxi. Meu Deus, olha só. Gabriel, muito obrigado, meu irmão. Amém. Cara, Gabriel. te amo demais e vamos avançar mais e mais. Amém. Obrigado pela gente. presença, Gabriel. Top, hein? Gente, ó, quero agradecer também o pessoal dos bastidores ali, né? Que faz parte Isso da mesmo, equipe do cara. Gabriel. Isso Né? mesmo. Se você tá vendo essa excelência na transmissão, no áudio, no corte aí das imagens. Você lembra o nome de todo mundo que tá na sala lá, Gabriel? É o Joãozinho, a Késia, a Memel, né? Minha irmã, Isso né? mesmo. O Felipe. Sim. O pastor Vavá tá auxiliando ali também por Isso as aí. mudanças, né? O Eden também ajuda lá. Exatamente. É isso aí, Toda a queremos, equipe. queremos honrar a vida deles Nicolas. também, então. Todo mundo que remodelou toda essa sala aqui, isso aí. o Nick ele pegando junto. Meu Deus, sabe que coisa boa. Tem todo esse trabalho, né, de excelência, né? Você tá vendo a gente aqui, mas para isso acontecer, para chegar essa imagem até você, tem uma equipe muito grande. Isso mesmo. Então essa é uma igreja de excelência. Então muito obrigado pessoal da produção aí, aos nossos líderes, né, pastor Eliezer, Mama, Gabriel que esteve aqui conosco, pastor Vavá, Débora, você que está aqui também, que dispôs o seu tempo, né, de estar aqui conosco. Então nosso muito obrigado aí, até Isso a próxima terça-feira. Terça-feira tem mais e vai ser especial como essa aqui foi. Isso aí. E vamos avançar. Esperamos vocês. Shalom, obrigado, Tchau, tchau. queridos. Até a Tchau, próxima tchau. terça.